Herbert George Wells é um escritor de ficção científica inglês que nasceu no final do século XIX e faleceu no começo do século XX. Ele chegou a atravessar a Primeira Guerra. E ele escreveu ensaios também, ele escreveu outros tipos de literatura. Chegou a escrever, inclusive, um volume imenso intitulado História Universal, que ele chamava assim de apenas um esboço de história. Existe uma tradução recente que resume, né, os 9 volumes originais que ele escreveu dessa obra, História Universal, mas ele é conhecido especialmente pelas suas obras de ficção científica. O H.G. Wells, eu não sou uma fã de ficção científica, mas ele é um autor que eu tenho que reconhecer que o Wells, ele praticamente, até onde eu sei, criou alguns temas dentro da ficção científica que depois foram usados e aproveitados e reaproveitados e reelaborados por muitos outros escritores dentro do gênero, depois que ele trouxe a ideia para o âmbito da ficção científica. A Máquina do Tempo é um deles. Eu não conheço nenhuma obra anterior que, dentro do gênero de literatura de fantasia, de ficção científica, tenha lançado essa possibilidade de se viajar no tempo, de se criar algum tipo de máquina, algum tipo de portal, algum mecanismo capaz de levar o homem a viajar no tempo. Até onde eu sei, essa obra é a pioneira. E ele é autor de outras obras também desse tipo. A Guerra dos Mundos, por exemplo, foi o livro, a novela que ele escreveu, imaginando que o planeta Terra estaria sendo invadido por extraterrestres, pelos marcianos. Há inclusive uma história curiosa, muito curiosa, a respeito desse livro, da Guerra dos Mundos, porque quando foi transformado em radionovela nos Estados Unidos, não tenho certeza se na década de 1930 ou 1940, por um jovem chamado Orson Welles, quando ele colocou no rádio a Guerra dos Mundos, transmitindo como se fosse uma radionovela, houve um pânico entre a população americana. Eles realmente acreditaram que o planeta estava sendo invadido pelos marcianos. O Wells também escreveu uma novela chamada O Homem Invisível, que do mesmo modo é, até onde eu sei, a primeira história, a primeira aventura, né, a primeira ficção científica que trabalha com o tema da invisibilidade. Anterior a essa obra do Wells eu não conheço nenhuma. Até onde eu sei, ele foi o pioneiro. Como eu disse, A Máquina do Tempo é provavelmente a obra pioneira no gênero de viagem no tempo, de possibilidade de alguém criar uma máquina, um mecanismo qualquer que possibilite viajar no tempo. E ele escreveu essa novela por volta de 1894. É a história de um jovem cientista que cria uma máquina semelhante a uma poltrona cheia de mecanismos e de botões que o leva para o futuro, né? Ele está em 1894, então o futuro dele, né, é bem além disso, bem depois do século XX. E quando ele chega no futuro, ele toma contato com a população humana, que está muito diferente, a paisagem está muito diferente, quase não há árvores, né? E quando eu reli essa novela, eu até percebi que já há uma preocupação ecológica, mesmo num texto tão antigo. E o primeiro contato que ele tem com os humanos tem uma aparência, eles têm uma aparência assim muito bonita, né? Muito jovem, mas o comportamento dos humanoides que ele encontra no futuro é assim muito imaturo, muito ingênuo. Eles agem e se comportam, falam como se fossem crianças, como se não tivessem nenhum nível de maturidade. E aí ele toma contato, o primeiro contato que ele tem com esses humanos do futuro é quando ele salva uma jovem de ser afogada e parece que ninguém está se importando com ela. Ele vai lá, entra na água e né, retira a jovem, resgata a menina. Ela se apresenta a ele, se chama Ina, e através dela ele fica sabendo que todo aquele povo que ele está encontrando ali, aqueles jovens tão bonitos, tão bem vestidos,
né, são chamados de Eloys. À medida que ele passa o tempo nesse futuro e trava contato com esses humanos, ele vai percebendo que os Eloys de fato são gentis, são muito bonitos, se vestem de uma maneira muito bonita, mas tem mesmo um comportamento assim de criança, um comportamento muito inocente, muito despreocupado, muito infantil. E ele também observa que ele não há operários, não há ninguém fazendo as coisas que os Eloys usam, né? Das suas roupas, os seus calçados, todos os objetos, tudo aquilo de que os Eloys desfrutam, ele não percebe como é que aquilo é feito. Será que são máquinas? Onde estão essas máquinas? Ele fica se indagando, até que mais adiante, no decorrer da história, ele trava contato com outros tipos de humanos, que são os Morlocks, que vivem no subterrâneo do mundo, né? Vivem por baixo da terra. Como os Morlocks quase não sobem à superfície, eles têm uma sensibilidade aguçada à luz. Eles não podem ficar na claridade, porque eles vivem o tempo todo no subterrâneo, né? Como se fossem assim catacumbas. E ele vai descobrindo não só que os Morlocks são sensíveis à luz, mas eles são assim muito pálidos, têm uma aparência até um tanto repulsiva. E são eles que fabricam as roupas, os calçados, tudo aquilo de que os Eloys desfrutam. E, por fim, ele descobre que os Morlocks não só são esses operários ocultos de aparência desagradável, mas também que eles se alimentam dos Eloys. Eles são antropófagos, são canibais. A Máquina do Tempo, eu li pela primeira vez quando eu tinha 17 anos, tá a data aqui, e aí eu tornei a ler, fui ler pela segunda vez, mais de 20 anos depois, tá a data da minha segunda leitura aqui, e eu achei curioso porque eu não sou uma fã de ficção científica, mas eu me lembro de ter gostado da novela, e quando tornei a ler eu continuei gostando muito, o que me impressionou, porque são mais de 20 anos entre uma leitura e outra, e normalmente quando você retoma a leitura numa situação dessas, você já acumulou muitas leituras nesse intervalo de tempo e geralmente você já não encontra naquele livro tudo aquilo que você encontrou da primeira vez, ele já não te agrada tanto. Mas eu continuo gostando muito, fiquei agradavelmente surpresa, fiquei impressionada com o fato de ter gostado tanto de A Máquina do Tempo, ainda na segunda leitura que eu fiz. Só que aí eu fiquei pensando, eu não sei se eu pensei isso da primeira vez, mas eu fiquei pensando se, como Ellis era uma pessoa assim muito preocupada com a sociedade, ele era um socialista, ele acreditava muito na ciência, né, no poder da ciência, ele tinha uma visão de que a ciência de fato levaria o homem a curar todas as doenças, avançaria, né, a sociedade e a civilização iriam aprimorando a vida humana, o caráter humano e tudo isso. Mas há sinais de que nos últimos anos de vida do Ellis, ele faleceu por volta de 1930, que nos últimos anos dele ele teria perdido esse otimismo, né? Essa crença de que a ciência iria nos fazer bem, nos levar à felicidade. Então eu fiquei pensando no que será que o H. Wells quis dizer com a máquina do tempo quando ele cria no seu futuro, no futuro que o seu herói encontra, esses dois tipos de seres humanos, essas duas raças humanoides, né? Os Eloys e os Morlocks. Aqueles que são muito bonitos, que parecem sempre jovens, mas que são irresponsáveis, são infantis, imaturos e muito inocentes. E aqueles que são os operários, que vivem em condições assim subhumanas, em condições ruins, debaixo da terra, como eu falei. Isso lhes faz mal à saúde e afeta a sua aparência, que se torna uma aparência desagradável, né? E que são ao mesmo tempo criaturas capazes de comer carne humana, que gostam de comer carne humana.
O que será que o Welles quis dizer com isso? Essa edição que eu tenho, de A Máquina do Tempo, é antiga, da editora Francisco Alves. É uma tradução do Fausto Cunha. E o que ela tem de muito legal é que a sua apresentação é feita por ninguém menos que o Jorge Luiz Borges.